Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais um vídeo do Filosofia Essencial e hoje a gente vai conversar sobre o iluminismo, isso mesmo, iluminismo, que é a segunda metade, a segunda parte aí da filosofia moderna. Para quem não sabe, chegou agora aqui no canal, não conhece muito sobre filosofia, sobre história, sobre sociologia, eu sou seu professor aqui no YouTube para te ensinar um pouco mais sobre filosofia, sobre sociologia, sobre história também. Mas então quero te explicar que a filosofia moderna, a modernidade, ela é dividida em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco, a Renascença, que vai do século XV até o século XVII mais ou menos. E o segundo grande bloco é o Iluminismo, que começa no século XVIII e vai até o finalzinho ali do século XIX, onde a gente já começa a ter alguns ares de contemporaneidade, né? Alguns vão falar de pós-modernidade, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Então, se você ainda não fez isso, já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber outros vídeos toda semana aqui no canal. Geralmente, terça-feira, eu coloco aqui um vídeo novo para você. Então, fica comigo, vamos começar esse vídeo de hoje, que com certeza você vai gostar bastante sobre o que você vai aprender sobre o iluminismo, beleza? Bora começar, roda a vinheta! Como eu falei então, o iluminismo é a segunda etapa desse pensamento moderno, né? Desse momento da história que é a modernidade e que obviamente não acontece tudo ali no século XVIII. Muitos precedentes, muitas coisas começaram a acontecer antes. Inclusive no século XV, com a própria Renascença, a gente pode dizer que o período medieval, o período considerado Idade das Trevas por muitos historiadores, ele foi um período que foi mudando ao longo do tempo, então mudou um pouco o que nós chamamos de paradigma, né? A mentalidade da época, as regras do jogo, aquilo que se acreditava como sendo verdades absolutas, propostas pela religião, propostas, né, pela igreja, começam a ser questionadas. A partir do que, professor? Bom, primeiro porque muitas descobertas científicas, o começo, né, da ciência que começa a aparecer ali com Galileu, com Kepler, nas suas descobertas da astronomia, começam a aparecer e questionar verdades ditas absolutas. E é claro que essas descobertas, essas mudanças, vão fazer com que a igreja vá perdendo um pouco de credibilidade, vai então dando espaço a outras possibilidades. E aí você dá lugar, então, esse teocentrismo, até então quase que inquestionável, começa a dar lugar então ao antropocentrismo. Essa é a Renascença, a explosão das artes, o resgate da cultura grega como modelo, né? Tanto na questão artística, mas também na questão política. E aí, obviamente, a ciência começa a se desenvolver. Newton, que nasce no mesmo ano em que Galileu morre, ele vai assumir aí, então, protagonismo em relação às suas descobertas científicas. Você vai ter, na questão da biologia, um olhar mais delicado sobre a evolução das espécies, que começa a se fundamentar e se tornar cada vez mais consolidado. E aí, o homem começa a perceber, então, que a luz do conhecimento, né, o conhecimento que é simbolizado por essa luz, ele vai substituir aquilo considerado quase que uma escuridão das trevas medievais. Agora, atente para essa palavra, né? Iluminismo. A forma mais correta de se dizer, na verdade, sobre esse período é ilustração. A palavra que vem do alemão, Aufklärung, significa iluminar, ilustração, de busca por um conhecimento agora numa perspectiva mais racional e menos a aceitação de verdades postas sem comprovação, de verdades consideradas absolutas sem questionamento. E é importante a gente frisar que tem um filósofo muito importante nesse período, que é o filósofo Immanuel Kant. O Kant, ele vai usar uma expressão que talvez seja o grande símbolo, ou a expressão que marca essa fase do iluminismo, que é sapere aude, uma expressão latina que significa nada mais que ousa saber, ousa ir além, ousa sair da infância intelectual. Aliás, esse é um trecho muito interessante do próprio Kant, que ele faz uma comparação fantástica entre a infância intelectual, o período anterior à modernidade, né, que é o período medieval, onde o homem era conduzido por outros, conduzido pela igreja, conduzido por uma linha de pensamento que não podia ser questionada. E essa infância intelectual, para ele, precisa dar lugar ao quê?
à maturidade, precisa dar lugar à autonomia de pensamento, à maturidade intelectual. E aí ele vai fazer essa comparação, ele vai dizer que aqueles que estavam naquele período, né, no teocentrismo anterior, no período medieval, estavam ali na infância intelectual. E o iluminismo seria esse convite à maturidade, à autonomia intelectual, portanto, a saída do homem dessa infância à vida adulta. E olha que bacana que Kant, em algumas imagens, vou até deixar aqui para vocês uma imagem de Kant, essa aqui, ó. Ele vai ter ali a sua mente, né, como vocês podem ver, vai ter a sua mente iluminada como símbolo dessa razão. Como eu falei anteriormente, a modernidade ela permitiu ao homem desenvolver várias frentes de conhecimento. Aliás, assumir o protagonismo de várias áreas do conhecimento, como a literatura, como a política, como a arte, como a biologia, a física, a química, obviamente mais posteriormente, né? Mas nesse momento você já tem aí processos de alquimia despertos, né, iniciados na própria Renascença, exatamente o homem tentando compreender a sua parte no universo, ele como microcosmos, né? Já que eu sou então criatura de Deus, sou parte de Deus, eu posso ser então co-criador com ele. Então no iluminismo você vai chegar a um ponto de grandes áreas do conhecimento, da ciência, já bastante desenvolvidas. E aí o Diderot, que é um filósofo desse período, vai meio que reunir essas obras, grandes obras do pensamento, na chamada enciclopédia. A enciclopédia nada mais é do que um dos grandes símbolos do objetivo final do iluminismo, que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da razão. A razão agora do homem, o homem no centro do conhecimento. Não mais o teocentrismo, mas de fato o antropocentrismo, chegando aí ao auge daquilo que o homem pode produzir, pelo menos segundo esses iluministas aí. Você vai ter vários nomes, como Voltaire, que é um dos escritores, inclusive, citados ali na enciclopédia. No campo da política, você vai ter, nesse mesmo período, grandes homens como o próprio Montesquieu, o criador, né, da divisão dos poderes, e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um dos autores aí muito importantes também quando a gente fala da origem da desigualdade entre os homens. Então, o Voltaire, o Rousseau, todos esses caras estão presentes na França nesse momento. Aliás, se eu não citei anteriormente, a França é o grande berço, né, do iluminismo, que vai se estender aí, obviamente, à Alemanha de Kant, que vai se estender aí para outros países como a Inglaterra, mas que, a princípio, é quem vai produzir o maior número de intelectuais dessa corrente filosófica, desse momento da filosofia que é o iluminismo. E, obviamente, por conta de toda essa revolução do conhecimento, dessa revolução da razão, é que você vai ter aí, então, a própria produção da Revolução Francesa também. Então, uma das causas da Revolução Francesa é esse despertar intelectual do homem que não quer mais ficar sujeito aos ideais absolutistas. Aliás, veja, uma das motivações da Revolução Francesa é a queda do absolutismo, né? Por conta da quantidade de poder concentrado nas suas próprias mãos que o rei tinha. Então veja, a falta de sustentação nessa autoridade divina dos reis, com todas as questões que são colocadas ali e que são questionadas pelos liberais em relação à influência do rei, né, a influência do poder absolutismo na economia, tudo isso vai ser motivo para que a revolução aconteça. Graças ao iluminismo, que é o despertar da razão do homem na modernidade para transformar e assumir a sua própria vida nas suas mãos diante do mundo, diante do conhecimento. Bom, enfim, eu acho que é isso, né? O iluminismo ele vai ter claramente muitas outras coisas a serem ditas, né? Especificamente sobre cada um dos autores, sobre alguns aspectos mais fundamentais, mas em grandes linhas, de uma forma mais geral, é isso que ele defende, é essa corrente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like, ativa o sininho, que a gente vai se ver então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal!